Fala, conspiradores, eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar, e pro episódio dessa semana a gente trouxe, de novo, uma história brasileira, né? E que, curiosamente, essa história é brasileira, mas ela é mais famosa lá fora do que aqui. Se vocês forem procurar material, podcast, por exemplo, eu não achei nenhum em português. Eu acho que esse é o primeiro a falar desse assunto. Olha aí, exclusividade, coloca na tela. Hoje a gente vai falar sobre um caso de uma cidade brasileira desaparecida, cidade de Oero, ou em alguns lugares, Roero Verde. Né? Mas, show. Antes do nosso tema, vamos lá para o Conspiradores Comentam. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! Ui, vamos ver. Primeiro agradecer aos comentários de hoje. Nós temos comentaristas novos aqui hoje. Muito obrigada pela participação. Aqui, ó, a primeira, a Juliana. A Juliana que é Gaudi. Ela já entendeu que a gente não vai na balada. Você pode perceber, a gente não vai na balada mesmo, porque ela manda assim, gente, na balada é dark room, e a gente falou black room, né? Nenhuma de nós realmente aqui é da balada. Nenhuma. Não. Então... Você tá assistindo no YouTube, você tá vendo que a gente tem muito cara de baladeira. Uou! Nossa, meu Deus do céu. Nossa. Eu vou todo final de semana, eu tô lá. Todo final de semana. Né? A nossa balada, galera, é gravar podcast. Sexta-noite, sábado à noite, domingo à noite. Mas antes do Pode Conspirar, qual que era a nossa balada? Antes do Pode Conspirar? Estudar pra prova. Estudar pra prova. Boa. Tô mentindo? Tô falando alguma mentira? Não tô. Não. Só verdades. Só verdades nesse canal. Só verdades. Não, mas é verdade. Tem toda razão, Juliana. Obrigada por corrigir a gente. Tá? Posso continuar aqui? No fluxo? Pode. Vamos lá. Também temos do Marcos do Biscuit, que ele fala assim, ouvindo o EP, muito bom. Acho que eu sou mesmo o único crente que acredita na existência deles. Tiozão de 45 na fuça, Assembleia de Deus. Assim, de quem? Dos ETs? Dos ETs, foi no episódio que a gente estava falando sobre alienígenas. Não, tem um monte de crente que acredita. Não é você o único não, Marcos, é que a galera não fala para os outros que acredita. Mas tem gente que tem vergonha também de falar que acredita. É que aqui a gente já perdeu faz tempo já a vergonha, já a gente não liga mais. Não, eu acredito. Peraí, vamos lá. É que as pessoas não sabem dos nossos trabalhos. Dos nossos trabalhos do ensino médio. Você que ouve a gente não sabe do nosso trabalho do ensino médio. A gente, assim, para apresentar, a gente nunca teve vergonha. Para falar em público, né? A gente sempre faz o trabalho. Então, né, nossa, eu tô aqui a gente tá se detonando de nerd hoje, né? Parabéns. Falando mais que bom. Se a gente tinha alguma esperança de não transparecer isso, acabou aqui nesse episódio. Acabou aqui, galera. Não, e o pior é que assim, eu tenho que esconder a vida inteira que eu era nerd CDF, da categoria CDF. Não é da categoria gamer, é da categoria CDF. Sempre tentei esconder, mas não adianta, a cara já revela, então... Então... Olha, vou te falar um exposit nesse episódio. Gente, olha aqui, galera. Eu acho que essa pessoa pra balada não vai, entendeu? Minha balada é aqui, ó. É entre amigos aqui. E falando entre amigos, o Gabriel Januário 1800 falou assim, comecei a ouvir recentemente e estou adorando. Ótimo papo entre amigos. Excelente, meninas. Muito obrigada, galera. Muito obrigada, Gabriel.
E a gente realmente fica muito, muito feliz que vocês estão se tornando os nossos amigos conspiradores também, né? Porque é para isso que serve esse papo aqui, da gente falando groselha, não é? É. A gente conspirava assim, tipo, na escola. Isso aí já tem um bom tempo já. É. Mas agora estamos conspirando para o mundo. Eu só queria fazer um adendo do Marcos, dê uma olhadinha no perfil dele, ele faz umas artes muito legais com biscuit, tem alguma do Stranger Things, tinha umas do Pequeno Príncipe, de umas referências, assim, é muito legal o trabalho dele. Gente, será que a gente podia fazer uma Janaína? Aí, ó. Olha aí! Muito legal o trabalho dele. Se tiver ouvindo a gente, se tiver no nosso Insta, entre em contato com a gente pra gente ver quanto é que ficar fazer uma Janaína pra gente. Se você não sabe o que é uma Janaína, você tem que voltar a episódios anteriores, certo? Você tá chegando agora, não sabe quem é a Janaína, você tem que voltar alguns episódios, alguns posts no Instagram para você poder entender, tá certo? Você tem que voltar a 1 ano atrás, aí você vai entender. Nossa, é mesmo, 1 ano já. Meu Deus! Há 1 ano atrás. Ok. Bem, então agora a gente tem o comentário do Rafael Zanirato, que também sempre está aí nos ouvindo, sempre dá boas sugestões para a gente também de episódios para a gente trazer aqui. E ele comentou aqui sobre o nosso último episódio, né? Ai, gente, eu esqueci o tema, qual que é? Do Políbios. Isso, do Políbios. Mano, minha cabeça deu um tilt agora. Andou jogando, né, Tassi? Andou jogando Políbios antes de... eu acho que foi. Por isso que deu esse negócio na minha cabeça. Mas, hoje enfim, eu tô sem café. Hoje eu tô sem café. Mas aí, então, o Rafa escreveu assim: como vivi minha infância nos anos 90, não posso deixar de lembrar que tínhamos muitos brinquedos que nos estimulavam. Por exemplo, o Pense Bem ou o Genius. Esse jogo em si pode ter sido, como vocês falaram, uma versão beta de coisas que viriam chegar depois. E essas teorias de jogos são muito boas. Depois procurem sobre o jogo amaldiçoado do Sonic. Mais uma vez, ótimo episódio e até mais. Ué, tem um jogo amaldiçoado do Sonic? Acabamos de descobrir. Nossa, eu não vou deixar meu priminho jogar Sonic, não, velho. Calma. Não deixa não, tá? Será meu jogo preferido quando eu era criança e olha o que aconteceu. Não deixa não. Ai, meu Deus. Ai. Mas boa. Mas isso é verdade, né? Tinha muito jogo. Lógico, né? Os jogos, eles não tinham o visual que tem hoje, não tinham nada disso. Mas eles tentavam estimular, né? Eu Pense Bem, era um jogo muito legal. Sim. Eram jogos que na realidade eles eram mais educativos, tinham uma via mais educativa do que qualquer outro tipo de coisa, né? Não que os jogos de hoje não tenham, né? Porque jogos, por exemplo, de MMO ou jogos de estratégia estimulam exatamente isso, estratégia, tá? Não é a mesma coisa de... seria... Uma pessoa que sabe resolver estratégias em videogame, ela também consegue resolver estratégias no ambiente de trabalho, por exemplo. Não são todos os jogos que não estimulam, mas sim, jogos físicos antigamente estimulavam mais mesmo. Tem nem comparação. Até é bom porque, não sei se vocês perceberam, mas tá tendo aí uma retomada de board games, que a galera tá jogando bastante, né? Eu gosto muito de board games, então sou suspeito para falar, mas nós somos nos anos 90, nos anos 90. Quem assistiu Jumanji, entendeu? 80, 90 ali. Então... Mas muito obrigada, Rafael. Quem nunca, né? Brigou com os primos jogando Banco Imobiliário. Nossa, Fábio! Nossa! Outro jogo lá, War. Lembra? Jogos da discórdia nas reuniões de família. Não, mas o banco do Banco Imobiliário, quem era o banco do Banco Imobiliário?
Sempre roubava, cara. Impressionante. Ariel, tô falando com você. Impressionante. Sempre roubava, caramba. Nossa, impressionante. Bom, aqui a gente tem o nosso último comentário também do Mac, que tá aí sempre, né, comentando com a gente, participando. E aí ele trouxe aqui, Hello, pretty ladies. Achei bem interessante como realmente mexe com a pessoa esse lance das imagens, luzes. Outro dia testei um desses óculos 3D virtual. Com apenas 10 minutos de uso, eu já estava tonto e com dores de cabeça. E olha que nem tenho sensitividade. Lembro que também vivia nos fliperamas e, como todo louco por Atari, tinha a tal fita do jogo X-Men que todo mundo queria, mas era raro de achar alguém que tinha. Beijos, ótimo episódio. Observação, cortei o café antes de dormir. Aí, essa é uma novidade pública, esse podcast. Gente, não. Se você não viu a Tassiane doida do café antes de dormir, você tem que voltar 2 episódios atrás. Vai ser pistola do café. Aquele dia eu tava pistolada. Agora vocês vão ver, talvez vocês vão ver eu pistolada agora que começou a Copa, entendeu? Porque aí, talvez, mas vamos ver aí como que vai ser. Mas não, agora falando, dando um aspas aqui. Eu gostei da abertura da Copa. Gente, não assisti. Não, foi muito bonita, eu gostei também. Foi muito legal, foi muito bonito. Aquele coreano lá do BTS cantando foi muito legal, com o cara lá do Catar lá também. Nossa, achei muito legal. Estou com uma boa expectativa para esta Copa. Brasil, por favor, ganhe esse Hexa. Eu preciso de vocês. Conto com vocês. Bota políbios embaixo da porta do quarto das outras seleções. É só colocar café na bebida antes de dormir deles. Colocar uma água de amêndoas. Água de amêndoas. Também. É verdade, colocar todos os outros times dentro de uma backroom. Gente, não, falando de backroom também, ontem eu achei que eu estava quase entrando numa backroom. Como assim? E um shopping, tem um shopping aqui na região que, gente, para você chegar no estacionamento, na parte de cima do estacionamento, parece que você nunca vai chegar lá. Sério mesmo. Acho que eu sei de onde você tá falando, daquele espiral eterno. Isso, esse espiral eterno. Meu, eu tava dirigindo. Eu falei, caramba, não vai. E o meu pé já tava começando a doer, velho. Não vai acabar nunca, meu. E quando eu saí, foi a mesma coisa, só que era descendo, né, meu? Aí, tipo... Ai, até chorei. Não, mas isso que o Mac falou aqui é verdade. Eu não achava que eu tinha sensibilidade pra isso, mas depois que eu fui ver aquele vídeo lá da gameplay, gente, que dor de cabeça. Descobri que eu tenho. Eu tenho sensibilidade. Ai, gente. Bem, é isso aí. Jogue. Se você quiser arriscar, jogue. Se você não quer arriscar, não jogue. Olha, a gente colocou o link lá, mas não digam que a gente não avisou, porque eu ainda coloquei lá do lado do link. Presta atenção, se você tem sensibilidade, não jogue. Verdade. É isso aí, galerinha. Agora a gente vai para as indicações no nosso chapéu de alumínio dourado. Ai, gente, essa semana foi uma alegria. Essa semana saiu hoje, a gente tá gravando hoje, que é domingo, saiu hoje a segunda temporada do Departamento de Conspirações, que é um desenho maravilhoso da Netflix. Se você não assistiu ainda, você precisa assistir a primeira e a segunda temporada, porque é a gente. Netflix fez o desenho da gente, entendeu? Porque nós viemos primeiro. Desculpa, Netflix. Nossos advogados entrarão em contato. Exato. Mas se você gosta dos nossos episódios aqui, falando bastante groselha, você vai assistir os episódios de lá e você vai lembrar da gente comentando as principais teorias da conspiração aqui com vocês.
E essa dádiva que chegou também faz pouco tempo, que é 1899, também na Netflix. Série maravilhosa. Cara, lembra muito algumas teorias da conspiração que a gente já falou aqui. Muitas. É muito mind-blowing. Não tem como você adivinhar o que acontece da passagem para a segunda temporada. É magnífico. Assistam, vale muito a pena. Eu gostei muito. Bom, a minha indicação para o episódio de hoje é a indicação de um site, que é o Wayback Machine, que eu não sei se todo mundo conhece esse site, mas já usei para fazer algumas pesquisas aqui do pod, e ele é muito legal, principalmente se você é meio nostálgico, você estava no começo ali da internet, década de 90, anos 2000, o Wayback Machine ele é um arquivo da internet, basicamente. As pessoas vão contribuindo com prints, com páginas, então você consegue ver os sites como eles eram lá atrás, né? Então vocês vão relembrar de muita coisa que vocês usavam aí quando vocês eram crianças, adolescentes na internet. É muito legal. O Flogão tá lá? Olha, deve estar, viu? Eu não pesquisei o Flogão, mas ele deve estar. Flogão? Um gatilho, Natália. Vai cair a conexão. Meu Deus. Pô, mano, mas... o Flogão tinha coisas legais, cara. Só que, né, infelizmente, eu era muito... Não, ainda sou, mas naquela época eu era bem mais inocente das coisas. Aí, então, né, enfim, vi coisas que não era pra eu ter visto. Mas... Não, e legal é que não satisfeita, ainda chamou a gente pra ver, né? Ainda não satisfeita na escola. Eu não sei como que não parou a internet da... Cara, o filtro era naquela muito época ruim. ninguém ligava pra isso. É verdade. Se fosse hoje, aí era diferente. Era Se diferente. fosse hoje era diferente, mas naquela época ninguém tava nem pra nada. É. Que Bom, saudade. mas se você tá ouvindo a gente, falando com a gente tá aqui, então, te convidando a interagir conosco. Então, se você tá vendo a gente pelo YouTube, você pode interagir com a gente nos comentários, pode comentar o que você achou, o que você quer ver aqui. Também dá para você interagir com a gente lá no @podeconspirar, no Instagram. Lá tem vários memes maravilhosos que a Paty já postou. Também tem um post do episódio da semana. Você pode ir lá comentar o que você achou, o que você quer ver aqui. E também mandar um direct pra gente, porque também a gente, assim que possível, responde. E se você está ouvindo a gente por alguma plataforma que dê para avaliar, como a Apple Podcast ou pelo Spotify, por exemplo, por favor, nos avalie, e também recomende o nosso canal no YouTube, o nosso Instagram e principalmente o nosso podcast para as pessoas, para os seus amigos, pessoas que gostam de uma boa conversa e de teorias da conspiração, porque assim o algoritmo entende que nosso conteúdo é relevante e melhora a nossa distribuição nas plataformas. Tá certo? E vamos para o tema do dia. É isso aí, galerinha. Vamos aí para o Roer Verde, que é o nosso tema hoje. E aí, eu acho que, como a gente falou, né, uma teoria que não é muito conhecida, né? Porque, na verdade, a teoria do Roer Verde se trata de uma cidade brasileira que sumiu. Enfim, o Roer Verde... Quando você fala assim, uma cidade que sumiu, quando eu olhei, eu li assim, a chamada, cidade que sumiu. Falei assim, caramba, sai um pedaço de terra inteiro, sumiu. E não foi assim, certo? Não foi bem assim. Então, o que aconteceu? Então, na verdade, são as pessoas que viviam nessa região é que sumiram, né? Mas aí, tipo assim, acontece que, já que não tem pessoas, não se sabe onde que
o paradeiro dessas pessoas que viviam nesse lugar, é como se essa cidade tivesse sumido mesmo, não existisse, né? Que, na verdade, dando uma introduçãozinha para vocês, é assim, a história do Roé Verde é que começa numa visita de um grupo em 5 de fevereiro de 1923, que eles viajaram para uma cidade no interior do Brasil. O interior do Brasil seria entre a região ali de Goiás e Mato Grosso. Esse grupo foi lá e nessa cidade que se chamava Roé Verde, né? E segundo a descrição desse grupo de viajantes aí, eles falaram que era um vilarejo isolado, que tinha uma população de aproximadamente 600 habitantes, e esses habitantes, eles viviam da agricultura, né? E como que uma cidade que tinha 600 habitantes, né? Os 600 habitantes fugiram, sei lá, sumiram. O que aconteceu com essa galera aí? É o que a gente vai falar hoje, né? Esse grupo, né? Na verdade, eles eram uma família e estavam indo visitar alguns parentes, né? Que um deles, acho que havia se casado há pouco tempo e tinha se estabelecido lá na cidade. E aí foi lá visitar essa família. E aí, eles, quando chegaram lá, eles acharam muito estranho esse lugar, porque não viram nenhuma alma viva por lá, né? Enfim, não tinha as casas e os comércios, eles estavam abandonados, enfim. E aí é o que a gente vai continuar aí contando para vocês no episódio, porque envolve muitas coisas, assim, desde abdução alienígena, como sempre, né? Tá marcando aqui toda semana. O interessante é que, assim, desse relato que surgiu, é que a cidade, ela estava intacta. Então, é literalmente como se as pessoas sumissem, fossem arrebatadas, evaporassem. Os pratos na mesa, com a comida apodrecendo. Sabe quando você tá com comida na mesa? Você fez seu pratinho, você vai lá, vai almoçar. Fez seu pratinho, colocou seu pratinho na mesa. De repente, você evapora. E a comida vai ficar lá. E ela vai começar a apodrecer. Então, os caras encontraram dessa maneira. A comida desse jeito, intacta. Então, as portas abertas, como se as pessoas tivessem tentado sair. Encontraram supermercados vazios, como a própria Tassi falou. Os supermercados estavam vazios, mas as coisas estavam apodrecendo nas prateleiras, né? Na mercearia. E é muito estranho, porque se ali viviam cerca de 600 pessoas, como é que 600 pessoas simplesmente desaparecem e abandonam tudo para trás? Sem deixar vestígio. De acordo com os relatos, né, da história dessas pessoas que chegaram lá na cidade também, o que eles acharam muito estranho é que, além de tudo tá vazio, né, como a Beth e a Tassi falaram, vazio como se as pessoas tivessem sumido do nada, né, elas tivessem desaparecido de repente, enquanto elas estavam levando a vida delas normal, né, e aconteceu alguma coisa que fez com que elas tivessem que sair muito rápido. Tinha um vento muito estranho na cidade. Sabe, que era um vento que fazia um barulho, assim, e não parava, sabe? Não era uma coisa muito normal pelo clima dali. Né? Então já foi algo que chamou bastante atenção. Né? No relato das pessoas que entraram, primeiro na cidade, que foi essa família, eles disseram que até as portas e as janelas estavam batendo, né, das casas, porque elas foram largadas abertas e tinha esse vento muito forte que não parava e ficava batendo as portas e as janelas. Né? E aí, uma coisa que é bem assustadora, né, é que eles entraram na escola da cidade, a escola toda vazia, as carteiras abandonadas, né, como a gente comentou aqui, as coisas das crianças largadas no chão, como se elas estivessem no meio da aula e sumido, só que tinha uma mensagem escrita no quadro negro da escola: não há salvação. Coisa bem simpática de se encontrar num ambiente desse. Eu já tinha ido embora. Eu também. Eu saía correndo. Nem aquelas pegadinhas do Silvio Santos, sabe? Aquelas de terror lá.
que fica simulando as casas amaldiçoadas, sabe? Essas coisas assim. Tipo aquilo ali. Mas, então, isso aí é bem aterrorizante mesmo, né? Uma das coisas também que acharam, né, segundo relatos também, que tinha uma casa que não se sabe de quem que era exatamente, se essa casa era de um prefeito ou se era de um professor. E haviam encontrado uma arma de fogo nessa casa que havia sido disparada, né, recentemente. E o revólver estava caído lá no chão da sala e com 4 dos 6 projéteis dessa arma que estavam deflagrados. E aí não tinha também marca de tiro em nenhum lugar, mas tinha sido disparado. Meu louco. Eu vi essa parte também, fala que inclusive depois que eles... porque essas pessoas que foram até a cidade, depois elas acionaram as autoridades, né? De acordo com as histórias que tem, era uma cidade tão isolada que não tinha polícia local. Então elas foram até o exército, que era a autoridade mais próxima que tinha, era uma base do exército no lugar. E quando eles começaram a vasculhar a cidade para ver o que eles encontraram mais armas nas casas das pessoas recém-disparadas também. Como era uma região de agricultores, é normal que essas pessoas tenham arma em casa, né? Porque, enfim, é uma região que não tem nada, né? Ainda mais em 1923 que a gente está falando, né? É normal. Então, eles tentaram se defender de alguma coisa. Não, o que eu achei de tudo isso, pra falar a verdade, mais esquisito, foi exatamente o que a Beth falou no começo do episódio, de toda a nossa conversa, de que esse caso, esse relato, ele é no exterior. Entendeu? Primeiro chegou num tabloide da Rússia, esse relato. E aqui a gente, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar até estudar sobre, né? Então, eu achei muito mais curioso sobre acontecer esse fato, né, de ser uma fonte russa, a principal divulgadora do relato, do que qualquer outro tipo de coisa. Porque imagina como essa informação chegou, né? Na Rússia ainda. Não é nem em outro país aqui da América do Sul, né? Na Rússia. Gente, meses a fio pra chegar naquela época. E aí, de acordo com os teóricos da conspiração, né, que dizem que isso realmente aconteceu, falam que isso nunca foi muito difundido aqui no Brasil, justamente porque o exército foi envolvido. E naquela época, em 1920, a gente tinha algumas movimentações políticas acontecendo já, né? Uns 10, 11 anos depois você ia ter as revoluções lá da década de 30, né, do começo. Tinha sido eleito o Arthur da Silva Bernardes como presidente, que também não foi uma eleição tranquila, né? Vocês veem que esses problemas não são novos, né, pra gente. Não, né? Agora faz sentido o recado na lousa, né? Eu estava tentando avisar. Mas, enfim. Não há salvação, cara. Não há salvação. Eu acho que realmente. Eles falam que o exército lacrou essa história, né? Sumiu com os registros de tudo que tinha ali, do que eles encontraram, né? E por isso, né, de acordo com os teóricos da conspiração que acreditam que essa cidade realmente existiu, tal, e que isso aconteceu, que foi algo que ficou tanto tempo desconhecido para o Brasil, né? Agora, por que isso teria sido aberto para a Rússia também não entra na minha cabeça. Não, para mim também não. Para mim é tão inusitado quanto o próprio fato da cidade ter sumido. Acho que tem tanto peso. Porque 600 pessoas, gente, para sumir com 600 pessoas E, gente, naquela época, uma cidade com 600 pessoas era uma cidade grande, hein? É verdade. Bastante gente. Era uma cidade grande, 600 pessoas, com certeza. Por mais que ela fosse isolada, né? Era perto do Mato Grosso, né? Não me engano. Era na região ali de Mato Grosso e Goiás. Assim,
diz que fica localizado entre essa região. Então, mas o que eu entendi que assim, tá, eles falaram que a comunidade em si sumiu, né? As pessoas sumiram. Uhum. Mas a parte física também nunca encontraram. A parte física, pelo menos pelo que eu vi nas pesquisas, parece que meio que se perdeu com o tempo, né? A referência de onde seria essa cidade, quem viu essa cidade, e aí não se sabe se as pessoas foram intimidadas para não falar, enfim, ou se sumiram com as pessoas que viram. Que parece que cresceu mato também, né? Onde seria a cidade. Tem isso tipo, também, tem essa versão também que fala que isolou o lugar e aí depois cresceu vegetação por cima e se perdeu. Realmente pode ter acontecido muita coisa em relação a isso, né? Tá, mas enfim. E de teoria conspirativas, o que vocês acharam aí? Sobre... Como é que esse povo desapareceu? Conta pra mim. Ai, gente, eu vi coisas assim de teoria de que é assim, né? Que é uma das mais... Vamos dizer assim, tudo que a gente já fala aqui, né? Que menciona que os moradores dessa cidade tiveram contatos com discos voadores e que teriam sido abduzidos por raças de criaturas dimensionais, né? Então, isso é uma das teorias. Não cheguei a ver, assim, tipo, os detalhes dessa teoria, que não tem tanta informação, para falar a verdade, na internet em relação. Mas isso é um ponto que abordam. E tem um outro ponto também, que pode ter ocorrido um surto de loucura coletiva com a população desse local. Como assim? Eu vi esse do surto da loucura coletiva. Mas o que para mim, né, tem essa teoria aí dos aliens, né? Que, inclusive, as pessoas que falam dessa teoria dizem que naquela região, semanas antes do que aconteceu nessa cidade, as pessoas tinham visto luzes, tinham visto coisas estranhas aparecendo por lá. Mas essa teoria da loucura coletiva, ela não explica muita coisa, né? Porque, ok, tudo bem, vamos supor que todo mundo enlouqueceu, foi mesmo uma situação de histeria. Pra onde essas pessoas foram? Né? Porque mesmo que elas tivessem saído correndo, desvairadas, sei lá, alguém ia encontrar essas pessoas em algum lugar, nem que fossem os corpos delas em algum lugar. Sim, né? Podia ter corpos em rios, né? Porque uma região que tem, que é, enfim, ali no centro-oeste do Brasil, tem rios, tem também ali o Pantanal, né? Tem, enfim, tem um bioma específico daquele local. Então, teria sido encontrado, mas é estranho mesmo. E mesmo a dos aliens, né? Você pensar aqui, até em termos, né, práticos, não sei como isso funciona, né? Mas abduzir uma pessoa é uma coisa, agora 600. Imagino que você precise de uma nave razoavelmente grande para conseguir colocar todas essas pessoas lá. Tem que ser um destroyer, sabe? Tem que ser um... E ninguém viu, ninguém nunca, não tem nenhum registro de sei lá, alguém ter visto alguma nave, alguma luz, alguma coisa muito grande. É estranho, né? É estranho, estranhíssimo mesmo. Será que esse povo não foi arrebatado? Sei lá. Pode ser. Tem essa teoria religiosa aí do arrebatamento mesmo. Esse é algo que foi uma dessas situações, né, de arrebatamento. Mas aí também é estranho, porque a cidade inteira... Todo mundo era santo na cidade inteira. Todo mundo era extremamente virtuoso, né? Ok, tudo bem. Não vamos julgar os habitantes de Roarberg. Mas é estranho. É estranho. Todo mundo, né? Acontecer isso com todo mundo. E nunca mais aconteceu depois, em lugar nenhum. Porque Roar Verde, o que tinha de especial nesse lugar? E aliás, até falando dessa teoria do arrebatamento, eu não sei se vocês encontraram isso, mas dizem que uma das coisas que eles acharam na cidade foi a igreja incendiada. Não encontrei isso, não. Eu vi. Gente, que horror. Foi a igreja incendiada. E aí essa mensagem no quadro, a igreja incendiada, e a mensagem falando que não tem salvação, é meio estranho, né? Com arrebatamento. Realmente. É estranho mesmo. Eu tinha visto também essa parte na pesquisa quando eu estava lendo. E também
Eu vi um negócio que fala de universo paralelo também. Tem essa teoria também. Eles entraram numa. É isso, eles entraram na backroom e ficaram lá. Excursão pra backroom, a cidade inteira. Fretou um ônibus e foi. Ai, que horror. Caravana. Caravana pra backroom, olha só. Tem a teoria do buraco negro também, né? Que essa também faz zero sentido, de que um buraco negro surgiu em Roer Verde e sugou a cidade. Aliás, sugou as pessoas, né? Não sugou a cidade. De alguma forma mágica, sugou só as pessoas. Eita! Ai. Claro. Bem criativo. Bem criativo. Eu gostei muito porque o buraco negro é seletivo. Especificamente as pessoas. Só a pessoa. Mais nada. Deixou as estruturas intactas. E só a cidade, né? Porque um buraco negro sugaria todo mundo, né? Exatamente. Todo mundo iria desaparecer. Não só a Ele cidade. a Terra inteira. E alguns planetas em volta. Muito seletivo. É uma história assim que não... É estranha. Não, vou falar das origens, né? Da história. Por favor. O cara que começou a publicar sobre isso, que na realidade foi um site até dos Estados Unidos, que é um site que publica sobre teorias da conspiração, mistério já há bastante tempo. Ele começou a fazer uma pesquisa para tentar encontrar a primeira menção a Roer Verde na internet, né? Para tentar encontrar de onde veio isso. E aí a primeira informação que ele encontra é um jornal russo, que é o que a gente estava comentando aqui até agora, que se chama Pravda. Né? Só que esse Pravda ele é uma espécie de tabloide russo. Imagina assim, um The Sun russo, notícias populares aqui do Brasil. Assim, com umas coisas bastante absurdas. Sabe o que é choquei? Então. Umas coisas bem absurdas, assim, umas teorias meio QAnon, assim, um negócio meio louco. E aí, o cara que escreveu esse artigo é um artigo de 2004, a primeira menção que existe a Roer Verde na internet é esse artigo, então nada muito antigo. E esse artigo, esse cara fala sobre buracos negros. A teoria dele no artigo é que Roer Verde foi sugada por um buraco negro. Só que o artigo tem toda a cara de ser essas postagens, assim, conspiracionistas muito loucas. Ele menciona uma professora de uma universidade dos Estados Unidos que nunca estudou nessa universidade, aparentemente é um nome inventado. Então, assim, tudo que pegava do artigo dele as referências, aparentemente não tem nada a ver, né? E aí ele, sei lá, trouxe da cabeça dele essa história aí de Roer Verde aqui no Brasil, talvez porque ele achou que ninguém fosse investigar isso, né? Mas tudo indica que seja realmente um boato da internet e que ganhou força lá fora, né? Aqui, não muito. Eita, fake news, fake news. Mas, gente, é engraçado ouvir o podcast dos gringos falando sobre o Brasil. É engraçado. Eles fazem eles assumem algumas coisas muito... Ah, não, porque na região de selva do Brasil, entre Goiás e Mato Grosso... dá a entender que só tem selva aqui, que não tem nada, hein? Acho que é o que eles pensam mesmo do Brasil, né? Que a gente, tipo, anda com os macacos aqui, ó, todo dia. A gente tem macaco de estimação. Exatamente. É engraçado. É muito engraçado, né? É que eles se acham o centro do mundo também, né? Também tem isso, né? Tem isso. E virou meio que uma coisa de cultura popular, assim. Tem um jogo até poderia ter colocado isso no Chapéu de Alumínio Dourado, que se chama Control, que é um jogo também que fala de teorias da conspiração, tal, de conspirações do governo, tal. E tem uma referência a Roer Verde nesse jogo. Né, e é um jogo de 2015, foi uma das coisas que reacendeu o interesse das pessoas pesquisarem sobre isso, de realmente acharem que era verdade, que existia essa cidade e irem atrás. Claro, uau! Agora eu quero o jogo. Ai. Não, né,
o interesse sobre isso, né? Sobre Roer Verde, Ratanabá, né? Também. Não foi só aqui no Brasil que acendeu essa discussão, mas também para o mundo inteiro. Acendeu essa discussão. O arquivo, que a gente já falou aqui, que é o arquivo qual? 142. 512. 142 é do... Só pra lá. Esquece o que eu falei. 512, né? O arquivo 512. Vamos deixar o arquivo 512. Então, o arquivo 512 também é, além de ser histórico, né? Aqui, nosso, que realmente esse daí tem documentação histórica falando sobre. Se você não ouviu esse episódio, por favor, ouça, né? São cidades que os gringos gostam, né? Eu acho que essa fixação por essas cidades mágicas voltar em meio a meia selva é a mesma fixação, por exemplo, a gente teria da Área 51, sabe? Uhum. Talvez, é mesmo. Deve ser. Realmente, para pensar. Olha aí. Ficam preocupados, né? Vai que tem algum lugar que eles não colonizaram ainda e tá aí. Tá sobrando, né? Como assim? Não tá sobrando? Não fui lá. Exatamente. Como tem uma cidade cheia de ouro que nem Ratanabá e a gente não foi? Fica aí. Aliás, gente, que fim deu em Ratanabá? Se alguém tem notícias aí atualizadas de Ratanabá, compartilhem com a gente. Não falou mais nada. Deixa eu... Vocês pesquisaram se saiu a pesquisa? Então, eu pesquisei há um tempo atrás, aí não tinha nada, depois eu não olhei mais. Será, gente, que eles publicaram o bendito do relatório? Claro, no Dáquila Pesquisas, pesquisador comprova a teoria de Dáquila sobre Ratanabá. Em 14 de julho. Isso daqui ainda era o que tinha naquela época, não Mudou. apareceu o relatório lá que eles iam fazer, não. Não tem relatório, não. Estamos aqui esperando, né? Cadê o Mário Frias para poder acelerar isso aí? Gente, não saiu, não. Se alguém aí tem alguma informação diferente, né, de alguma coisa que a gente não tenha conseguido encontrar aqui, conte pra gente como que está Ratanabá. Por favor, nos avise. Será que temos ouvintes em Ratanabá? Tem que perguntar pro instituto lá, o Dáquila, né? Cordinho tá aí pra ajudar a gente, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de conhecer essa história, né, de Roer Verde. É interessante saber que tem uma teoria da conspiração sobre uma cidade brasileira que faz tanto sucesso lá fora, né? Foi interessante descobrir isso. E fiquem com a gente aí, semana que vem tem mais um episódio novo para vocês. Tchau, tchau. Gente, eu queria mais uma vez agradecer aos comentários que a gente tem recebido. É muito bom ver que vocês gostam, de zoar com a gente. É muito mais legal desse jeito. É muito mais divertido. E aquilo que eu falei, eu acho que a mesma fixação que a gente tem né, pela área 51, né, é a fixação que as outras pessoas têm em cidades perdidas na selva, nessa parte latina, né? Não tô falando nem só do Brasil, mas numa parte latina mesmo. Né? Se a gente pegar a parte de Colômbia, assim, né? Então, é divertido, é uma visão interessante. Eu gosto de saber que, por mais que seja pode ser, vou colocar assim, por mais que possa ser uma ideia fictícia, e tudo aponta para que seja, é muito interessante saber que o Brasil, uma vez, foi fonte de uma fake news russa lá em 1920, entendeu? Isso foi sensacional. Um beijo para vocês e tchau. Bem, gente, terminando aqui mais um episódio do Pode Conspirar. Hoje vocês souberam aí mais um pouquinho sobre Roer Verde, essa cidade perdida, sumida, desaparecida, enfim. Que a gente também não conhecia essa teoria, mas
pesquisamos, trouxemos aqui para vocês. Acho que talvez vamos ser o primeiro podcast que vai falar sobre esse assunto, né? Então, realmente é exclusivo. Espero que vocês tenham gostado e aguardem o próximo episódio. Valeu! Beijos! Tchau, tchau! Tchau. Tchau. É isso, cada um tem o Roswell que merece.